Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021. Eu sou Carlo Cauto e sou editor da Exame Invest e hoje estamos aqui com mais uma das empresas entre as mais procuradas, né, e de vocês, nosso público, entre os tickers mais buscados também aqui na Exame Invest. Estamos falando da JSL. E para comentar os resultados desta empresa de logística, uma das grandes empresas de logísticas brasileiras, vamos falar com o CEO da JSL, o Ramon Alcaraz, né? Muito boa tarde, Ramon, e muito obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde, o prazer é meu. Prazer aí estar falando desse terceiro tri, nosso melhor trimestre da história, né? Ótimo, ótimo. Então vamos comentar os números desse trimestre bastante interessante e para isso também vamos falar, já que vamos falar de números, com o CFO, né, da JSL, o Guilherme Sampaio. Muito boa tarde, Guilherme, e muito obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, todo mundo. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, então, falando de números, né? Como justamente o Ramon acabou de falar, o lucro já da JSL nesse terceiro trimestre de 2021 foi 5 vezes maior em relação ao mesmo período do ano passado, o melhor trimestre da história, com 83 milhões de reais, 1,4 bilhão de reais de receita bruta. Tivemos também uma receita líquida que também subiu, né, em relação ano a ano. Foi uma alta de 60,6% na receita líquida. O EBITDA também subiu 114,9%. O EBITDA nesse terceiro trimestre foi de 136,8 milhões de reais contra os 63,6 milhões do mesmo período do ano passado. Um crescimento importante também do EBITDA, então, e do lucro, obviamente, que cresceu 377%. Então, um primeiro comentário que queria perguntar para o Ramon sobre esse trimestre. Né? Como já você falou, Ramon, o melhor trimestre da história da JSL, mas o que definiu, então, esse trimestre tão exitoso para a empresa? Então, Carlos, várias coisas, né, positivas que aconteceram nesse trimestre. Em primeiro lugar, falando de receita, tivemos um crescimento orgânico da JSL de 15%, e dentro da nossa política de crescimento orgânico e inorgânico, anunciamos e vemos nesses últimos 4 trimestres, principalmente, anunciando a incorporação de cada empresa adquirida. Né? Nos últimos 12 meses, foram 5 empresas. Essas 5 empresas, individualmente, nesses últimos 12 meses, cresceram 23% organicamente. Então, quando eu junto JSL com as empresas adquiridas, que hoje fazem parte do grupo JSL, nós temos um crescimento combinado orgânico de 17%. Claro, quando eu comparo o terceiro TRI de 2020 versus o terceiro TRI de 21, né, em 20 eu não tinha as empresas adquiridas, agora eu tenho, eu chego a esse 1,2 bi de receita líquida com 74% de aumento. Né? Isso falando de receita líquida, desculpa. Mas melhor do que isso é os resultados que acompanham. Né? Não basta crescer em receita. Os resultados econômicos precisam vir junto. E é o que aconteceu. Está aí o resultado de EBITDA, 198 milhões no trimestre, 68% de aumento em relação ao mesmo TRI do ano passado, e, como você bem comentou, 83 milhões de lucro, ou 5 vezes o lucro do trimestre passado. Isso mostra que, número 1, a JSL, como empresa individual, além do crescimento orgânico, melhorou seus resultados, e as empresas adquiridas, além de um crescimento orgânico ainda melhor do que a JSL, com resultados também bastante expressivos, mostrando que a nossa política de crescimento inorgânico está bastante acertada.
Perfeito, perfeito, Ramon. Muito obrigado. Eu faço a mesma pergunta, então, para o Guilherme, um comentário do ponto de vista do CFO sobre os números desse terceiro trimestre de 2021. Guilherme. Carlos, eu acho que em adição ao que o Ramon falou, eu acho que tem dois pontos super interessantes aqui para a gente comentar, né? Primeiro é que a gente teve um processo de alongamento do todo o nosso endividamento, então a gente está falando de quase, 1,1 bi de dívidas que venciam, né, de debêntures e emissões que eu tinha feito que venciam agora nos próximos anos, que a gente reperfilou essa dívida jogando isso para 25, 26, 27. 2025, 2026 e 2027. E além disso, a gente fez uma emissão de 700 milhões de reais em debêntures que a gente liquidou na semana passada. Então isso trouxe o nosso prazo médio, é uma emissão de 7 anos, então isso trouxe o nosso prazo médio da dívida para 6,4 anos, então aliviou muito o meu fluxo de caixa nos próximos anos, e eu estou numa posição onde a gente tem hoje 1,2 bi em caixa, também para acelerar o processo de crescimento orgânico que o Ramon falou, e o processo de crescimento por aquisições. Eu acho que um outro ponto importante é que a gente apresentou um retorno, né, sobre o capital investido de duplo dígito, que quando a gente combina isso com um crescimento acelerado, como a gente está falando, né, um crescimento de 74% e um ROIC de 12,3%, a gente acredita realmente que é uma estratégia muito acertada, porque a gente está com um crescimento acelerado, mas trazendo rentabilidade para o negócio. Então, um ROIC em expansão e um crescimento no patamar que a gente tem visto. Pois é, Guilherme, interessante esse ponto. Só vou complementar essa questão, né, de ter 1,2 bi em caixa para o crescimento inorgânico, mas antes disso também queria falar sobre essa questão das dívidas. Então, vocês aumentaram o prazo da dívida e, Isso. acredito, conseguiram obter uns juros menores, considerando que os juros no ano passado e até o começo desse ano estavam num patamar mínimo da história, né? Como é que foi esse alongamento, esse processo de alongamento, em termos também de juros, da mudança dos juros? A gente fez um realinhamento de prazos de vencimento. Então, nesse bloco, eu não tive um realinhamento de taxa, né, eu tive um realinhamento de prazo de vencimento. Então, são títulos emitidos vinculados ao CDI, então cada um com sua taxa. Então, ele tem, né, a flutuação com base na captura do CDI, mas aí o que aconteceu foi que a amortização desses títulos e o pagamento de juros também foram estendidos aí, dando um fôlego para o fluxo de caixa. Então era um pós-fixado, de fato. Era um pós-fixado, perfeito. Então não tem essa vantagem de ter o juro mais baixo. Se fosse pré-fixado, teria essa vantagem de menor custo no pagamento de juros. Perfeito. Vamos ver, então, a questão das aquisições, antes para o Ramon e depois a pergunta para o Guilherme também. 1,2 bilhões de reais em caixa para aquisições. Vocês se manifestaram um tempinho atrás, né, em agosto, manifestando interesse em entrar na disputa para os Correios, cujo leilão de privatização está previsto para ocorrer no próximo semestre, primeiro semestre, né, de 2021 e 2022, e isso, obviamente, levaria a um aumento exponencial da capacidade, né, de logística da JSL, que já hoje é dona de uma das maiores malhas logísticas, né, do Brasil. Ramon, como é que está essa questão do ponto de vista financeiro? Porque Correios tem um custo um pouco maior de 1,2 bi, né, sabemos, e depois a pergunta do ponto de vista operacional para desculpa, antes o Guilherme sobre o ponto de vista financeiro, depois para o Ramon a pergunta sobre o ponto de vista operacional. Então, Guilherme, os Correios são um pouco grandes, né? São uma compra um pouco maior do que 1,2 bilhão, né? Como é que ficaria esta questão do ponto de vista financeiro? Carlos, eu acho que eu vou tomar proveito de um comentário que o Ramon fez acho que quando a gente fez a divulgação do trimestre anterior e essa pergunta apareceu. A gente é candidato a candidato, né? A gente, por enquanto, sem as regras do jogo, a gente não pode dizer se a gente vai participar ou se a gente não vai participar. Obviamente, é uma transação grande que está sendo analisada com muito cuidado pelo time de M&A de planejamento estratégico da Simpar, tá? Que é a empresa que, né, a nossa controladora, que cuida de todos os movimentos estratégicos de todas as companhias.
E, obviamente, a gente não vai desrespeitar nenhum tipo de compromisso que a gente fez aí com o mercado em termos de alavancagem, estrutura de capital e tudo mais. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente precisa é realmente entender qual é o modelo e o tamanho do que vai vir a mercado para conseguir fazer qualquer tipo de análise futura. Inclusive, eu consegui te responder essa pergunta, se 1.2 é suficiente ou não é suficiente, ou o que a gente vai precisar fazer. Não sei se o Ramon concorda, mas esse é um pouco do posicionamento que a gente tem. Então vamos guardar as regras do jogo, né? Ramon. Na verdade, Carol, eu acho que a gente não muda a nossa estratégia de crescimento, seja ele orgânico ou inorgânico, em função de uma coisa ou outra pontual, como é o caso dos Correios. A gente vem numa política de aquisições baseado em empresas bem administradas, empresas que façam sentido para nós, empresas que complementam algum segmento e que tragam não só receita como resultado, como inclusive foi as últimas 5 aquisições, como eu disse, né? Nós crescemos em segmentos diferentes. Fadel trouxe uma especialização e um crescimento no segmento de distribuição urbana, TPC Warehouse, Rodomeu em transporte de produtos químicos e perigosos, Marvel produtos frigoríficos e resfriados e Transmoreno em transporte de veículos zero. E assim continuamos a nossa política de crescimento, no nosso pipeline de aquisições. Tem várias empresas em negociação nesse momento, algumas num estágio mais inicial, outras num estágio mais avançado, e a nossa política de caixa segue essa estratégia. Correios é uma possibilidade, né? Como o Guilherme já falou, e eu citei em entrevistas no fechamento do segundo TRI, nós somos candidato a candidato, né? Então, conhecendo quais vão ser as regras do jogo, conhecendo as oportunidades que nós vamos ter com os Correios, a gente vai analisar. Seria absurdo uma das maiores empresas de logística do Brasil, como a JSL, não considerar essa possibilidade. Então, obviamente, vamos considerar, vamos avaliar, e se por acaso a gente tomar a decisão que esse é o caminho, a gente vai se preparar financeiramente para isso. Perfeito, perfeito. Vamos falar então, justamente, você citou essas empresas que vocês incorporaram de vez, né? Como a Marvel, né? A Transmoreno, a Rodomeu, hoje representam cerca de 20% da receita líquida do segmento transporte de cargas, né? Que, por sinal, cresceu 65% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, mesmo trimestre de 2020. Como é que está essa situação no transporte de cargas em um momento em que a economia brasileira está retomando? Estamos vendo um aumento exponencial de número de cargas transportadas Brasil afora, até um certo gargalo sobre alguns aspectos, mas, por outro lado, estamos com problemas no ponto de vista de custo de gasolina, no combustível, no diesel, e, em geral, tem uma certa inflação também nos custos. Como é que está o segmento de transporte de cargas? Pergunta para o Ramon. Bom, cara, vamos lá, né? Vamos dividir esse seu comentário em alguns pontos. É verdade, temos aí uma demanda alta por carga em vários segmentos, né? Então, principalmente em segmentos ligados ao varejo, de consumo de alto giro, como alimento, bebida, eletrodomésticos, ele está em alta. Temos aí, na indústria primária, uma demanda bastante alta para alguns insumos, tais como papel e celulose, onde a gente está muito presente, muito em função das exportações, alavancado, inclusive, pelo aumento de embalagens pelo mundo, etc. Na área da mineração, outra indústria que a gente está bastante presente, também bastante alavancada em relação à exportação. Então, tudo isso são as, digamos assim, boas notícias, né? É lógico que, com a boa notícia da demanda, você tem um problema de oferta, né? Isso complica um pouco. Então, é verdade, né, que existe um gargalo logístico, não só no Brasil, né, no mundo como um todo. Já se fala em falta de contêiner, e que pode afetar o fluxo de importação, exportação, etc. Associado a isso, eu tenho uma alta de vários insumos, não só no transporte, né? Quer dizer, em vários segmentos a gente tem problema
da alta de insumo, seja no cimento, seja no aço, seja em função do dólar, enfim. E no nosso caso especificamente, tivemos aí grandes impactos, 50% no diesel esse ano, 30% em peças, 23% em pneus, só para citar alguns exemplos. Como é que nós temos equilibrado essa compra? De duas formas. Primeira forma é uma redução de custos, uma otimização de recursos. A gente vem numa campanha nisso desde o início do ano, numa gestão austera de redução de custos, para que a gente consiga fazer mais com menos, né? A frase, como eu sempre digo, ela é bonita, mas ela tem um efeito prático, né? E a gente leva isso a sério. Essa é a primeira questão. A segunda questão é entrar numa linha de negociação com os nossos clientes, tratando cada um individualmente, porque cada um tem uma característica diferente. A gente está em toda a cadeia logística, então o efeito desses insumos, ele tem uma representatividade menor dependendo do segmento. Tem, inclusive, segmentos que a gente nem usa diesel, como a intralogística, que entra mais a questão da mão de obra, etc. Então, tratamos cada contrato como um contrato e a gente vem tido um êxito bastante considerável nessas negociações, né? Não adianta a gente ser infantil em achar que nós vamos repassar 100% do aumento de custos, né? Eu, como eu sempre digo, e é até bom que isso não aconteça, porque se toda a cadeia tiver facilidade em repassar o seu aumento, a inflação vai parar em 100% ao mês, como eu já vi no passado. Então, nunca é uma tarefa fácil, mas a gente, por ter uma relevância muito grande na maior parte dos nossos clientes, facilita na hora de você sentar na mesa e tentar achar uma solução. Temos, inclusive, outros contratos, principalmente o de operações dedicadas, que é muito relevante no nosso caso, aonde você já tem previsões contratuais numa métrica de reajuste, o que facilita um pouco esse momento. Então, entre otimização de recursos e negociação com os clientes, a gente vem conseguindo equacionar bem esse momento mais difícil de pressão inflacionária. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ramon. Comentário rápido também pelo Guilherme sobre esse aspecto de pressão inflacionária em cima dos resultados, né, do balanço desse trimestre. Carlos, acho que um aspecto diferente é que a inflação ela também ajudou, no nosso caso, ela valorizou a nossa base de ativos, por exemplo. Então, do outro lado da ponta, né, que é onde eu desmobilizo os ativos líquidos que eu tenho, então estou falando de caminhão, carretas, cavalos, máquinas e equipamentos, ela valorizou a minha base, tanto que eu tive um resultado, apesar do volume de vendas ter sido baixo nesse trimestre, até para a gente manter aí a demanda que a gente tem sentido dos nossos clientes, a gente teve uma lucratividade na venda desses ativos de 27%. Tá? Então, isso, e olhando para frente, né, olhando para o comportamento dessa venda, né, dessa desmobilização, né, no nosso caso, a gente vê ainda uma sequência nesse nível de apreciação de preços dos nossos usados, né? Inclusive, a gente fez uma conta e divulgou isso no release. Se eu aplicar esses 27%, esse resultado na minha base de ativos líquidos, né, a minha base de ativos que eu consigo vender, a gente tem 530 milhões aí de potencial de valorização se a gente usar esses 27% aí de referência, que foi o resultado do trimestre. Então, do outro lado da moeda, também a inflação, nesse caso, ajudou o resultado da JSL nesse ponto específico, né? Perfeito, perfeito. Tá. Agora, falando um pouco da questão das aquisições, né? A JSL veio de um período de fortes aquisições, né, ao longo de todo 2020, mas acabou em 2021, o primeiro stop, vamos dizer assim, né, a primeira parada foi a aquisição, que depois não aconteceu com a Tegma, né? A Tegma acabou rejeitando esta fusão com a JSL. Eu queria um comentário do Ramon sobre esse caso, o que aconteceu para o nosso público que é acionista da JSL, para entender eventualmente o que está acontecendo, ou da Simpar também, o que aconteceu com a Tegma, que recusou de fato em julho essa proposta de compra, e se tem outras aquisições
né, à vista nesse segmento. Ramon. Então, Carol, na verdade, a Tegma, a única coisa que ela muda em relação a outros projetos que a gente está vendo, ou viu, é que a Tegma, por ser uma empresa de capital aberto também, você faz uma oferta pública, né? Ela não foi a única, né? Quer dizer, é comum nessa negociação de M&A você fazer ofertas a algumas empresas que, por alguma razão, o outro lado não aceita, né? Super natural isso no jogo dos negócios. Como eu disse, a única diferença é que no caso da Tegma isso é público. Nos outros casos não se tornou público e o negócio simplesmente não andou. Faz parte, não tem nenhum problema, né? Quer dizer, a Tegma não era uma bala de prata, né? Simplesmente era mais uma das empresas que a gente vinha negociando. Tem várias outras empresas e vários segmentos que estão no nosso pipeline, como eu disse, algumas em estágio inicial, algumas em estágio final, e se possível, fecha e a gente anuncia rapidamente, né? Quer dizer, então, a nossa estratégia não mudou em absolutamente nada. A Tegma foi uma das que a gente viu, estávamos animados na época, fizemos uma oferta que a gente achou bastante justa, e alguns dos sócios não concordaram com isso, e ok, vida que segue. Perfeito, perfeito. Então, acontece e faz parte do jogo, mas a segunda parte da pergunta é: há outras aquisições vamos dizer, mesmo estilo, né, da mesma tipologia à vista? Então, Carol, eu acho que a grande vantagem da JSL, até diferente da Tegma, que está basicamente num segmento específico, a JSL está em vários segmentos, né? E todos eles com uma relevância considerável. O automotivo, por exemplo, que já teve uma representatividade maior para a JSL, hoje representa algo em torno de 13%, 14% do nosso portfólio. Ainda assim, é um segmento importante. A gente quer crescer nesse segmento, seja no inbound, que é muito forte no nosso caso, a gente faz todo o abastecimento de peças para a indústria automotiva, como a intralogística, também somos bastante fortes na intralogística fabril, no segmento automotivo, como no outbound, que aí sim é o transporte de veículo zero, né? Temos vários clientes, né, nessa linha, é um segmento que a gente gosta, e se tiver uma oportunidade, vamos, sem dúvida nenhuma, analisar, né? Agora, é um dos nossos segmentos, não é o único, nem o melhor, nem o pior, né? É um segmento que a gente gosta, assim como a área florestal, a mineração, a distribuição urbana, a intralogística, o warehouse, né? Então, nós estamos vendo várias opções em vários segmentos. Perfeito. Então, eu queria duas outras perguntas, Ramon, antes de terminar, mas antes, só uma última para o Guilherme. Falando um pouco das ações, do andamento das ações na Bolsa da JSL, né? A gente viu uma forte valorização no começo de 2020, depois uma queda brutal durante a pandemia, uma volta, né? Em setembro de 2020 estavam valendo as ações da JSL R$ 32,55 e depois uma forte queda, né? A partir de novembro do ano passado, uma retomadinha em junho, julho, né? Para R$ 12,50 e agora estão valendo R$ 7,34. Muita gente pergunta aqui na Exame o que está acontecendo com a JSL, porque é o andamento das ações, então, e faço a mesma pergunta. Como explicar esse andamento dos papéis da JSL na B3, né, nos últimos 24 meses? Bom, acho que eu preciso voltar um pouco no tempo aqui, Carlos, para te explicar o que aconteceu. A JSL, até setembro do ano passado, setembro de 2020, ela fazia um papel de holding do grupo, onde ela tinha os investimentos, né? Além da atividade operacional, ela tinha os investimentos na Movida, no Grupo Vamos, em outras empresas, né? Ainda capital fechado do grupo. A partir do momento que a gente fez uma reorganização societária, nasceu uma empresa chamada Simpar, que hoje tem o ticker de SIMH3, que se tornou a holding, né, da companhia e virou a controladora da JSL, Movida, Vamos, etc. Que essa referência de valor que você tem, por exemplo, dos R$30, ele é a referência desse ticker. Então, houve uma incorporação de ações, a JSL
G3, né, que hoje é o ticker da companhia, voltou a ser o ticker da companhia. Quem tinha uma ação dessa companhia, quem tinha uma ação nessa época, passou a deter uma ação da Simpar, o SimH3, e depois, logo na sequência, a própria JSL, já como empresa exclusivamente operacional, ela voltou à bolsa, quer dizer, nunca saiu, na verdade, porque o ticker se manteve lá, mas ela voltou apenas como JSL. Tá? Então, aí uma empresa puramente de serviços logísticos. A partir dessa data, aí sim você tem essa evolução, chegando a bater 12 reais e um pouco, depois do IPO, e hoje está em 7 em alguma coisa. O que é a nossa perspectiva em relação a isso? Né? Eu não vou tentar explicar o mercado de capitais aqui, mas eu acho que o mercado ainda espera ver no nosso resultado o tamanho que essa companhia se tornou, tanto do ponto de vista de lucro, de EBITDA, de receita, depois dessas 5 aquisições que a gente fez do IPO e o que a nossa capacidade de continuar entregando aquele plano que a gente fez no IPO. Nesses últimos trimestres, a gente conseguiu entregar não só o crescimento que a gente estava falando inorgânico, né, via aquisições, a gente entregou 3 vezes o que a gente tinha prometido. Teve o crescimento orgânico aí no combinado de 17%, só JSL 15%. Tem uma perspectiva positiva, manteve a alavancagem nos níveis que a gente se comprometeu com o mercado, bem abaixo dos covenants, mas um compromisso que a gente teve aí na época do IPO, lá em manter ao redor de 3 vezes a dívida líquida EBITDA. Então, eu sinceramente, assim, se eu pudesse comprar ações da JSL, eu compraria. Isso é a única coisa que eu posso te dizer, porque está muito barato. Se você pega os relatórios dos analistas do seu site, você já tem um gap super relevante. Então, a minha ainda está esperando toda essa transformação da companhia passar no balanço consolidado, né? Que aí a gente começa a ver agora no trimestre o que é o novo patamar dessa companhia, já que a gente já consolidou 4, né, das 5 aquisições, e já tem 2 meses aqui da aquisição da Marvel. Temos algum problema com a conexão com o Guilherme, mas vamos ver se a gente consegue voltar. Problema de conexão nas últimas partes da frase, mas deu para entender o conceito. Ramon, última pergunta, porque estou vendo que aqui nosso tempo já está se esgotando. Boatos de greve dos caminhoneiros voltam, aparentemente, ao risco concreto até o final do ano de uma nova paralisação. Qual que é a sua opinião sobre isso e se de fato há um risco de paralisação da logística do Brasil no mesmos moldes que ocorreu em maio, junho do ano passado, de 2017, perdão, e se isso poderia ser, 2018, aliás, e se isso poderia ser um problema para a JSL? Carlos, resposta rápida, eu não acredito. Né? O cenário é completamente diferente. Nós tivemos aí, já 1º de novembro, uma ameaça real da greve, inclusive, de todas as ameaças que nós tivemos esse ano, dia 1º de novembro, pela repercussão que deu, eu fui bastante demandado para responder sobre isso, realmente achei que poderia ter um movimento aqui a colar, e nada aconteceu, com exceção de alguns segmentos muito específicos, como a área de portos. O que isso mostra, na minha opinião? Mostra que, de alguma forma, a lei da oferta e procura está prevalecendo. A gente tem quase 2 milhões de caminhoneiros autônomos. Achar que nós vamos conseguir resolver o problema de 2 milhões de empresários individuais com realidades diferentes, segmentos diferentes, é uma infantilidade. Não há tabelamento, não há negociação que pare em pé numa situação dessa. Só existe uma regra que funciona nesses casos, se chama oferta e procura. A gente está num momento que a gente tem uma demanda alta de carga, a gente começou a entrevista dessa forma, isso prevalece, né? Isso favorece uma negociação. O que provavelmente está acontecendo, ou melhor, o que a gente vê acontecer, é os caminhoneiros conseguirem uma negociação melhor dos seus fretes. Por isso que a adesão do dia 1º foi tão baixa. Então, isso me leva a crer que um risco de uma greve aos moldes que nós tivemos em 2017 está bastante afastado. De qualquer forma, a JSL ela tem mais de 10 mil ativos entre caminhões, máquinas, o que também ajuda. Né? Numa eventual greve, volto a repetir que eu acho pouquíssimo provável, ainda assim a JSL não pararia.
Ótimo, claríssimo, cristalino. E infelizmente o nosso tempo acabou. Eu teria muitas outras perguntas para o Ramon e para o Guilherme, mas então vai ficar para um resultado do próximo trimestre, que já fica aqui o convite para até vir aqui na Exame para um papo presencial, tomar um café com a gente. Então agradeço muitíssimo o Ramon Alcaraz, que é CEO da JSL, por sua participação hoje. Muito obrigado, Ramon, foi um prazer. Prazer é nosso, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, e muito obrigado também ao Guilherme Sampaio, que é CFO da JSL. Muito obrigado, Guilherme, pela participação. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Obrigado, foi um prazer também. Foi um prazer ter vocês, também nosso público, aqui junto conosco nesse vídeo sobre os resultados trimestrais da JSL do terceiro trimestre de 2021. Sigam a gente nas redes sociais para mais notícias, mais informações sobre essa e todas as outras empresas que movimentam o mercado de capitais. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e em nosso site também, exame.com. E não se esqueçam, todas as manhãs, 8 da manhã, eu com minha parceira Jéssica Castro estamos aqui para a nossa abertura do mercado. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.